Vamos praticar como transformar a fração em número decimal? Bora praticar mais para ver se vocês aprenderam mesmo, tá bom? Nós vamos pegar uma fração e transformar no número decimal. Mesma coisa que nós estávamos fazendo na anterior. Certo? Esses exemplos aqui não tem no livro, então acompanhe atentamente. Eu tenho aqui essa fração, 2 sobre 10. Eu não vou ler o nome ainda não, porque se eu ler ela, eu já estou dando a leitura dela, tá? Como é que se lê. Então eu não vou ler ainda não. 2 sobre 10, 5 sobre 100 e 8 sobre 1000. Como é que eu transformo o número de fração em número decimal, aquele númerozinho que tem a vírgula? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu escrevo o numerador, que é o que está em cima, né? Depois que eu escrever o numerador, eu conto quantos zeros tem o denominador e acrescento essa quantidade de zero à esquerda, ou seja, à esquerda desse número que eu já tinha escrito. E, terceiro, para colocar a vírgula, eu conto de acordo com a quantidade de zeros do denominador e coloco a vírgula. Bora fazer na prática? Então vamos lá. 2 sobre 10 é igual a... Primeiro, o que é que eu faço aqui, ó, de azul? Primeiro eu escrevo o número que está no numerador. É o 2, né não? Depois, segundo, eu conto quantos zeros tem o denominador e acrescento essa quantidade de zero à esquerda. Quantos zeros tem o denominador aqui da fração 2 sobre 10? Quem é o denominador? É o 10. Quantos zeros tem o 10? Só um. Pronto, então eu só vou botar um zero. Gente, quando eu acrescento esse zero aqui, eu percebo que o 0,2 fica do mesmo tamanho do 10, ou seja, cada um com 2 algarismos. Então sempre tem que ficar a quantidade de algarismo aqui no número decimal é a quantidade de algarismo que tem o denominador da fração. Se tem 2 algarismos no 10, é 2 algarismos na resposta. Se é 3 algarismos que nem aqui no 100, é 3 algarismos lá na resposta. É 1000 algarismos igual, aliás, é 4 algarismos igual 1000, é 4 algarismos lá na resposta. Beleza? Voltando ao 2 sobre 10. Falta eu colocar o terceiro ponto aqui, que é colocar a vírgula. Como é que eu coloco a vírgula? Eu conto de acordo com a quantidade de zero do denominador e coloco a vírgula. Quantos zeros tem o número 10? Só um. Eu vou contar só um número aqui. 2 e bota a vírgula. 0,2. Certo? Vamos fazer a mesma coisa com o 5? Vocês estão vendo que eu ainda não estou lendo ele, né? Eu li 2 sobre 10, 0,2. Não é isso aí, né? Não é... A leitura correta não é essa. Por que você não está lendo corretamente, professor? Porque já nós vamos fazer a leitura deles, tá bom? Lembrando que a mesma forma como eu leio a fração, eu leio o número decimal. É a mesma coisa. 5 sobre 100. Primeiro eu escrevo o numerador, o 5, que está em cima, certo? E para colocar os zeros, né? Eu conto quantos zeros tem, né? No denominador e acrescento a quantidade de zeros à esquerda. Quantos zeros tem o número 100? 2. Tá faltando agora o ponto 3, que é colocar a vírgula, que também eu conto de acordo com o zero. Quantos zeros tem o número 100? 2. Então eu vou contar 2 números de trás para frente. 5 e o primeiro zero. Aí eu boto a vírgula. 0,05 é o número decimal de 5 sobre 100. Certo? E o último exemplo, 8 sobre 1000. Certo? Primeiro eu escrevo o numerador, que é o 8. Segundo, eu coloco a quantidade de zeros que tem no denominador, que é o 1000. Quantos zeros tem o 1000? 4 zeros. Desculpa, 3 zeros. O professor não está prestando atenção, né? 3 zeros. Aí está os 3 zeros. Coloquei à esquerda do 1000, na frente do 1000, né? Antes do 1000, aliás. E o terceiro ponto é colocar a vírgula, que eu coloco também de acordo com o zero. Quantos zeros tem o 1000? 3. Eu vou contar 3 números de trás para frente. 8, primeiro zero, segundo zero. Vou colocar a vírgula aqui. 0,008. Vocês viram aí? Eu transformei essas 3 frações em número decimal. Agora, nós vamos fazer como se lê isso aí. Porque tanto faz eu ler a fração como um decimal, vai ser a mesma leitura. Olha só, vou ler o número decimal aí, 2 sobre 10. Como é que eu leio? 2 décimos. É a mesma coisa que eu leio esse número decimal. 0,2, eu também leio 2 décimos. E 5 sobre 100? 5 centésimo, que é a mesma coisa que 0,05, 5 centésimo também. E 8 sobre 1000 se lê 8 milésimos. Tá certo? Que é a mesma coisa de 0,008. Eu espero que vocês tenham entendido. Aqui eu transformei fração em decimal.